A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Sugestões de leituras aos acadêmicos de direito, obras clássicas e contemporâneas, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido pela ONU, a saber, educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Adriana Cecílio Marco dos Santos, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito. É um prazer receber todos vocês, receber tantas pessoas dos mais diferentes locais do nosso país. Hoje nós temos aqui amigos do Ceará, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Tocantins e São Carlos em peso, prestigiando o nosso acadêmico João Victor, que é de São Carlos. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. É uma alegria para nós que organizamos esses eventos sempre com tanto carinho e tanta dedicação, pensando em cada um de vocês, pensando que esses conteúdos que nós produzimos vão impactar positivamente na vida de cada um de vocês. E eu cumprimento a todos, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse evento. Agradeço também a Camila, a Fabiana, a Sandra, que estão aqui nos dando todo o suporte para nós podermos realizar este encontro. Saúdo também a nossa coordenadora da Comissão do Acadêmico de Direito, a doutora Débora Jimenez, que é coordenadora na Coordenadoria de Comunicação, a coordenadoria que organizou, que está organizando, está à frente deste evento. Cumprimento também o nosso acadêmico, João Victor, que está aqui conosco, irá representar todos os acadêmicos e aqui está tão bem representado aqui pelos seus amigos e seus colegas que estão prestigiando a sua presença nesse evento. E, é claro, agradeço de forma muito especial a nossa expositora, a querida doutora Paula Bico, que está conosco hoje, irá nos trazer tantas dicas incríveis sobre leitura. Ela que é uma ávida leitora, uma estudiosa do direito e que sempre nas suas redes sociais está postando, gente, terminei de ler este livro aqui. E eu fico pensando de onde ela tira tanto tempo para ler tantos livros, gente. Depois vocês sigam ela nas redes sociais, porque ela sempre está dando dicas de leituras maravilhosas. E aí eu pensei, temos que convidar a doutora Paula para que ela faça uma conversa falando sobre essas obras, para que os nossos acadêmicos possam ter acesso a esses conteúdos. Então, desde já, vou passar a palavra para a doutora Débora para fazer a apresentação da doutora Paula, para que depois ela possa iniciar a sua exposição. Obrigada a todos e um excelente evento. Boa noite a todos. Eu cumprimento a nossa presidenta, que acabou de abrir um brilhante início. Cumprimento o nosso acadêmico, cumprimento a nossa expositora e a todos as que estão nos assistindo. Muito obrigada. É um prazer enorme representar a Coordenadoria de Comunicação neste evento tão rico. Eu fico imensamente feliz e grata de fazer parte da CAD e poder realizar junto com ela um trabalho tão importante voltado para os acadêmicos e para as acadêmicas. O tema de hoje, ele é essencial e extremamente relevante para a formação de todos os acadêmicos como um todo. Porque, veja bem, o que a pessoa lê, os livros que ela entra em contato, seja na graduação ou ao longo da vida, formam ela como ser humano, podem formar a opinião dela, influenciam o tipo de profissional que ela vai ser, até mesmo o tipo de ser humano que ela vai ser. Ou seja, esse painel, esse webinar é super necessário e eu fico muito feliz de fazer parte dele através da Coordenadoria de Comunicação e da CAD. Muito obrigada por essa oportunidade. Cumprimento e passo a palavra agora para a doutora Paula, que brilhantemente seguirá a palestra. Obrigada, doutora. Boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Tá um pouquinho baixinho o áudio. Baixo? Isso. Deixa eu tentar sem o fone, fica melhor?
Acho que sim, não sei. Vamos tentar, vamos fazer a experiência. Aí os acadêmicos podem ficar à vontade para falarem como vocês acham melhor aqui. Tá bom, então. Eu vou aumentar aqui no computador o áudio. Agora tá melhor, falaram aqui no chat. Então eu vou deixar sem o fone. Então, boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui com vocês, a professora Débora, a professora Adriana, João Vitor, prazer em conhecê-lo. A professora Adriana eu já acompanho, nós temos um grupo de pesquisa em comum no Whats, foi lá que eu a conheci e fiquei muito feliz com o convite. Eu estou sempre acompanhando as publicações da professora e a gente assistindo as lives, então fiquei bem contente. Bom, eu posto bastante coisas, dicas de livros, coisas que eu gosto de ler, porque esse hábito da leitura eu tenho desde criança, assim, eu acho que aqui em casa minha mãe já costumava comprar, presentear com livro, então é uma coisa assim que eu lembro, eu me recordava de pequena, assim, minha mãe chegar do trabalho e eu ficar lá pedindo para ela, lê esse conto aqui para mim, lê essa história aqui para mim. E é algo que marcou bastante, assim, porque até hoje ela vai no meu quarto, ela vê que eu tô lendo e eu costumo ler bastante, principalmente à noite, é o horário que eu mais leio, é no período da noite. E aí ela recorda, fala, nossa, quando você era tão criança, assim, eu comprava livro para você e agora você tá aí com a casa cheia de livro, a biblioteca aí sua, né? Então, a faculdade de Direito, ela foi acho que uma consequência, assim, de coisas que eu gostava de ler e desse hábito, né? Porque o direito, ele possibilita essa interdisciplinariedade e eu acho que é fundamental. Tanto é que eu trouxe coisas, assim, bem diferentes de literatura. Eu trabalho com penal, então tem alguma coisa de penal. E eu vou dividir algumas coisas aqui com vocês. O primeiro livro que eu vou indicar é um clássico da literatura nacional, para não começar com um livro técnico, né, que eu sei que a gente lê muita coisa técnica. É o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui. Ele é um clássico, assim, porque ele fala muito da América Latina. O gênero literário dele é o denominado realismo mágico ou realismo fantástico. E ele fala assim com muita maestria na narrativa sobre as dores, né, da desigualdade social, as dores de toda essa desigualdade, essas perplexidades que a gente encontra na América Latina, né? O Brasil, infelizmente, é um país permeado por muitas desigualdades, muitas questões ainda que nós precisamos evoluir como sociedade, de fato, políticas públicas que precisam ser pensadas para a melhoria da sociedade, para a melhoria das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Eu trabalho na Defensoria Pública, na execução penal, então a gente está acostumado a lidar com essas questões sensíveis, né? Então eu começo com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu acho que quem não leu vai gostar muito, não tenho dúvidas, assim. E ele é premiado como o Prêmio Nobel de Literatura, né? Então ele é bem conhecido nesse sentido. O outro livro que eu separei vários aqui, é um que envolve o Shakespeare. É um livro que o Shakespeare, ele é foi ator, foi dramaturgo, foi escritor, poeta, e ele, como ninguém, ele consegue falar sobre os conflitos humanos, e o direito nada mais é do que conflito. A gente está sempre tendo que lidar com conflito, tanto no direito civil, no direito penal, né, no direito empresarial, por mais que envolva questões econômicas, sempre são questões que envolvem, necessitam dessa sensibilidade nossa, esse trato com as pessoas. E o Shakespeare, ele é um autor que consegue trabalhar muito bem essas questões
do ódio, da ambição, enfim, da inveja, do poder. Tem um dos artigos aqui nesse livro que fala sobre uma peça chamada Júlio César. Júlio César é um clássico também do Shakespeare, e ele trabalha muito a questão do poder, dessa ambição, né, e tudo que essas relações de poder podem ocasionar na política, na sociedade. Chama ele Shakespeare, visto por nós, os advogados. Ele é a editora Edições de Janeiro. Lembrando que qualquer livro que vocês tiverem dúvida, quiserem depois, pode mandar mensagem lá no Instagram que eu respondo vocês pra gente trocar ideias. Outro livro que eu acho bem importante eu não sei se vocês estão na fase do TCC, em qual período que vocês estão da faculdade? Oi? É que é muito variado, né? E até às vezes tem pessoas que nem sequer estão na faculdade mesmo e vieram para conhecer as dicas. Entendi. Então, aqui, ó, 8º, 10º. Então, ó, tem um pessoal que já está para se formar na faculdade. Então, eu vou indicar esse aqui, porque esse aqui me ajudou muito quando eu fui fazer meu TCC. E ele é um autor que, embora esse livro aqui seja sobre elaborar TCC, artigo científico, ele é um clássico também da literatura, que é o Humberto Eco. Ele tem esse livro aqui chamado Como se faz uma tese. E esse aqui, Como se faz uma tese. Esse livro aqui auxilia muito tanto para o TCC quanto para elaboração de artigos científicos, que tem bastante gente que... eu fui uma aluna que começou a escrever artigo na graduação ainda, e eu lembro que esse livro aqui me ajudou bastante também a entender como é que a gente organiza as referências, como é que o que é o correto de citar, o que não é, como é que você faz assim, desenvolve um bom objeto de pesquisa. Então, esse aqui, para graduação, ele é bem legal. Tanto o TCC quanto artigos, até esses dias eu vi uma colega minha que ela estava usando até para fazer a dissertação do mestrado dela. Então, é um livro bem abrangente. Eu faço uma especialização, além da especialização em processo penal que eu faço uma em direito digital. E hoje em dia, a nossa geração, principalmente, vai ter que se acostumar com essa tecnologia, né, esse avanço da tecnologia, e refletir sobre como isso vai impactar o mercado de trabalho. Né? Lembrando que vários de nós iremos advogar, ou nós pensamos, às vezes, num concurso público, e a tecnologia, ela é, assim, determinante em algumas áreas de atuação do direito. E aí, eu me recordei desse livro, eu vou indicar para vocês. É um livro que fala sobre tecnologia, inteligência artificial, fala sobre Big Data, fala sobre todas essas questões contemporâneas que a gente está debatendo muito, estudando e com essas inquietações também, né? Lei Geral de Proteção de Dados, fala a questão de nanotecnologias, impressão em 3D, tudo isso. Para quem gosta desse tema, eu estou variando bem nos temas porque eu não sei qual é o gosto, né, da leitura. É esse aqui, A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Ele trabalha temas bem legais. E assim, ele é doutor em engenharia, ele é mestre em administração, só que o livro é muito tranquilo de ler. Assim, ele não usa uma forma muito rebuscada de escrever o livro. Então, assim, é bem tranquilo mesmo. Por isso que eu quis indicar esse dos que eu tenho lido sobre na minha especialização em Direito Digital, que ele é bem bacana mesmo. Tem várias pessoas que
eu andei conversando assim da graduação que querem, por exemplo, também fazer especialização em direito digital, ou, por exemplo, trabalhar com propriedade intelectual, ou trabalhar com alguma área relacionada a desenvolvimento de software, às vezes. Essa questão dos aplicativos de celular estão muito em alta também. Tudo isso é inteligência artificial, né? E está muito presente nas nossas vidas. Eu vi uma aluna aqui, ela comentou assim, a Lucélia Traja. Eu cursei a disciplina Direito e Literatura, achei fantástica. Vou indicar agora em homenagem à Lucélia, então, que é esse aqui de Direito e Literatura, do meu amigo Paulo Silas Filho. Esse livro aqui é super, super legal. Essa abordagem de Direito e Literatura tá bem... As pessoas estão gostando muito agora dessa interdisciplinariedade, direito e literatura, direito e arte, porque às vezes o direito acaba sendo muito técnico, acaba sendo muito metódico, né? Tanto é que quando a gente vai elaborar um artigo científico é sempre os mesmos passos, né? Objetivo, metodologia, desenvolvimento, considerações finais. E a literatura, ela expande o teu campo de visão para que você pense de outra forma, para que você seja um ser humano mais sensível, né? Assim, com as causas humanas, com as, enfim, questões sociais. E nesse livro aqui, ele trabalha várias obras. Por exemplo, ele trabalha o Kafka, ele trabalha Os Miseráveis, ele trabalha O Sol é para Todos, da Harper Lee, trabalha o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago também. Então, é bem, bem bacana. Isso aqui acho que é da Empório do Direito. Agora, tem um outro também, que esse também envolve tecnologia, e eu li também para minha especialização de Direito Digital, fazendo uma relação, então, com aquele da quarta revolução industrial. Eu falei de inteligência artificial, eu gostei bastante desse aqui, é o Inteligência Artificial, como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos relacionamos, trabalhamos e vivemos. Esse autor, ele é um dos criadores da inteligência artificial como nós conhecemos hoje. É um chinês, o Kai-Fu Lee. Ele é ex-presidente da Microsoft, da Apple e da Google China. Então, assim, ele é um dos maiores pensadores assim, dessa tecnologia. Tanto é que a China hoje é uma das... a China com os Estados Unidos serão duas das grandes potências mundiais assim da inteligência artificial. E eles utilizam muito aplicativos, eles utilizam o Bitcoin, blockchain é uma coisa que já está sendo bem debatido no Brasil e daqui a pouco vai chegar com mais vigor assim, para as pessoas utilizarem. Mas uma coisa que ele fala no livro que eu achei muito interessante é uma coisa que ele falou que quando o Neil Armstrong foi para a Lua, o primeiro foguete que conseguiram fazer com que o Neil Armstrong chegasse à Lua, tinha menos tecnologia e menos processamento de dados do que o nosso celular hoje. Então, as coisas evoluíram de uma forma tão rápida que hoje em dia a gente faz tudo pelo celular, né? Paga conta, responde e-mail, enfim. E tudo isso é inteligência artificial. Todos os aplicativos que a gente utiliza e que a gente utiliza o Facebook também trabalha muito com a questão dos algoritmos, dos dados, né? O Instagram também trabalha muito com essa questão dos algoritmos. Tudo isso é inteligência artificial. Então, eu trouxe só para vocês, de repente, que não saberem da importância disso
e entender que muitas pessoas falam da inteligência artificial como se fosse, às vezes, uma coisa muito difícil de entender, mas é o nosso dia a dia já. Aí, outro livro que eu também acho bacana, professora Adriana, quando der o tempo, me avisa no chat, por gentileza, daí. Esse é um livro do Schopenhauer. No curso de Direito, a gente tem filosofia. Na minha faculdade foi filosofia jurídica e filosofia geral, né? E aí eu lembro que foi um ano. E o Schopenhauer, eu lembro que ele foi debatido, e um dos livros que eu gostei de ler dele primordialmente foi O A Arte de Escrever, esse aqui. Eu gosto muito das lições que ele fala nesse livro, e é uma coisa que vale muito para nós, acadêmicos de direito, operadores do direito, é que ele diz que quem sabe, quem entende de um assunto, quem fala, quem tem domínio sobre um assunto, tem que escrever com clareza, não pode deixar tão rebuscado para que ninguém entenda. Tanto é que o Schopenhauer, ele é um grande crítico do Hegel. E aí é uma briga de gigantes, né? O Schopenhauer e o Hegel. Mas porque o Schopenhauer aduz que o Hegel escrevia para ele mesmo, assim, ele não se importava se as pessoas estavam entendendo o que ele escrevia ou não, né? E aqui nesse livro ele fala que quem quer ser entendido, quem quer ser ouvido, e quem quer escrever bem, precisa escrever de uma forma acessível, de uma forma clara, para que deve se preocupar com seus interlocutores, né? E às vezes as petições jurídicas são tão assim rebuscadas e tem decisões, sentenças judiciais que são assim tão técnicas e às vezes acabam distanciando as pessoas a sociedade do judiciário, né? As pessoas do judiciário. Então eu acho bem relevante assim para que a gente pense sobre isso também, não que em alguns momentos não seja necessária a formalidade, quando a gente escreve as petições tem uma formalidade a ser seguida, mas assim, também não precisa deixar aquele texto truncado, difícil, que, né, as pessoas vão ter dificuldade de entender o que você está querendo expor, né? O próximo livro que eu vou indicar é um clássico da literatura também, que o pessoal costuma gostar de literatura, que é o Kafka, o Franz Kafka. Esse aqui, O Processo. O Processo, ele é um grande clássico assim da literatura mundial. O Kafka, ele costuma ser bem estudado nos cursos de direito, justamente porque nesse caso envolve um processo criminal no qual o indivíduo ele foi condenado. A professora tem ali o processo. No qual o indivíduo foi condenado, mas ele não sabe direito o que está acontecendo. Ele acorda um dia e de repente o Joseph sai e ele tá condenado. E infelizmente poderia ser só uma história da literatura, mas a gente sabe que nos casos criminais e na realidade no âmbito da execução penal, tem vários indivíduos que às vezes são condenados e eles não tinham conhecimento do fato específico que estava sendo imputado a ele. Ele não, na defensoria pública a gente tem várias situações assim, e a pessoa vai descobrir que ela respondeu um processo criminal quando chega a sentença condenatória. Até a sentença condenatória, ela não teve um advogado para ali acompanhar ela no inquérito. Isso acontece muito com pessoas em situação de vulnerabilidade social. É realmente bem comum. E tem várias situações que, às vezes, a defensoria sequer é intimada para atuar nos processos. E a gente sabe, né, como
nós vivemos numa sociedade capitalista e a economia, ela tem um fator determinante na sociedade, no direito também, essa questão econômica. Então, isso acaba sendo bem determinante. Então, nos casos de indivíduos que têm essa hipossuficiência econômica, isso acaba acontecendo bastante. E é bem interessante porque ele é um livro tranquilo assim de ler, é leve e faz refletir também sobre a questão do autoritarismo, que é uma coisa que está muito presente hoje na sociedade, e ele reflete sobre a questão criminal, sobre o autoritarismo na sociedade como um todo. É bem importante também para que nós possamos fazer essa reflexão, sabe? Por que a sociedade age de uma forma? Por que a sociedade acostuma-se com essas desigualdades sociais, com essas questões tão delicadas, né? Eu vi aqui, o Alfredo perguntou a edição do livro de inteligência artificial. Esse aqui, a editora é a Globo Livros. A tradução é do Marcelo Barbão. E a edição é a primeira edição mesmo. É a primeira edição. Bom, depois do Kafka, eu vou apresentar um livro de um grande magistrado brasileiro que atua, ele fala muito sobre a questão do processo penal, do autoritarismo no direito penal, mas ele reflete sobre questões fundamentais, que é a influência da economia no direito. E hoje em dia, nós sabemos que a economia no geral, a nossa economia capitalista e essas questões, o chamado neoliberalismo também, que seria um capitalismo mais que preocupa-se menos com a questão social, que almeja sempre o lucro, é algo que a gente precisa refletir, principalmente no direito. Então, o livro desse magistrado, ele é bem importante para a gente refletir sobre como o Estado faz essa gestão das pessoas em situação de vulnerabilidade social, como elas são tratadas, né? Nós, como futuros advogados ou advogados, promotores, juízes ou delegados, não sei a área que vocês almejam, vocês terão que lidar com todas essas situações e terão que lidar com essa questão da desigualdade social e dessa desigualdade como um todo. E, além disso, ele reflete muito sobre a questão da economia. Então, é um livro que faz essa intersecção, né, da sociedade, do direito e da influência que a economia tem no direito hoje, que, assim, é um fator determinante em todas as áreas. Mas no criminal ela é mais latente, porque é a chamada gestão dos indesejáveis. É quando um Estado que não garante educação para as pessoas, não garante saúde, não garante, às vezes, sequer saneamento básico, mostra como o direito penal como a única opção de alguns indivíduos, né? Chama-se Estado Pós-Democrático de Direito. Professor Rubens Cavallo, ele é magistrado, professor, ele tem outras publicações, outros livros. Ele fala muito sobre a questão do autoritarismo também. Então, esse livro aqui faz a gente refletir sobre várias questões também. E a influência da economia no direito hoje é algo assim em contexto. Deixa eu ver qual mais eu separei. Esse aqui é um outro livro que eu separei, que ele é bem legal.
que ele fala como as decisões judiciais no Brasil se constroem por meio da linguagem, da narrativa. É uma coisa que o professor José Calvo Gonzalez, que foi um dos professores que trouxe também para o Brasil essa abordagem de direito e literatura, que infelizmente ele faleceu esse ano. Inclusive, a Rede Brasileira de Direito e Literatura no CIDIL, eles vão fazer um evento em homenagem a ele. E esse livro aborda como a subjetividade, a narrativa e a forma na qual nós nos comunicamos no direito é fundamental para que a gente consiga compreender as decisões judiciais, a forma na qual os advogados endereçam as petições para os juízes, como tudo é narrativa, linguagem. E o professor que escreveu esse livro aqui, o professor Paulo Ferrarese Filho, ele teve orientação também do professor José Calvo Gonzalez, e tanto é que é o professor que faz o prefácio desse livro. E aqui, mostrar um pouquinho o sumário sobre o que eles tratam. Eles falam sobre os pressupostos narrativos da decisão judicial, a coerência narrativa, porque sempre quando a gente estiver escrevendo, por exemplo, uma petição, a gente tem que pensar se o que a gente está escrevendo está fazendo sentido, se é coerente. Tanto é que todos os artigos que eu escrevo, eu mando para algum amigo meu ler antes, para ele ver assim, se eu conseguir de fato expor o que eu estava querendo, porque às vezes nós pensamos que estamos escrevendo alguma coisa de uma forma coerente, quando a gente vai ler, tá tudo meio bagunçado. Então ele fala sobre a importância dessa coerência narrativa, fala sobre hermenêutica, que é uma matéria que a gente tem bem no começo da faculdade, fala sobre a tradição normativa, fala sobre a subjetividade, como a subjetividade influencia no direito. Por exemplo, também o professor Alexandre Moraes da Rosa, aquele livro que ele tem de teoria dos jogos, ele demonstra como é importante a gente se preocupar com a forma na qual nós lidamos com as pessoas, como as questões subjetivas influenciam muito o processo, enfim, a forma na qual a gente tenta resolver alguns conflitos. Por exemplo, assim, uma coisa que o professor fala e eu acho muito bacana e é verdade. O indivíduo conseguiu absolver no tribunal do júri. Aí ele vai lá na rede social dele comemorar a absolvição e falar mal do juiz da comarca X. Isso não é estratégico. Por quê? Porque tudo que a gente faz na nossa subjetividade está sendo visto, né? E essas pequenas ações, todas essas coisas, as nossas, a forma na qual também nós nos posicionamos em redes sociais, enfim, tudo isso influencia para que o magistrado concorde conosco, ou de repente às vezes cria uma certa apatia, uma certa aversão. Então a gente tem que pensar sempre nas questões nas questões para além do direito, né? Como as nossas relações pessoais e essa subjetividade influenciam as decisões. E ele trabalha isso nesse livro aqui, chama Decisão Judicial no Brasil, Narratividade, Normatividade e Subjetividade. É bem bacana mesmo para que a gente reflita sobre essas construções da narrativa, as petições, a forma na qual a gente escreve, para que a gente possa pensar qual a melhor estratégia numa petição, num caso concreto, para que o juiz consiga, de repente, entender melhor o que a gente está querendo dizer, né, nos litígios, ou nos litígios, uma palavra mais usada no processo civil, ou nos processos criminais, né?
Então, esse aqui é bem legal também, do professor Paulo Ferrarese Filho. E ele tem várias outras coisas que ele escreve também. O professor Paulo Ferrarese trabalha com direito e psicanálise. Eu não sei se vocês gostam dessa abordagem, mas as pessoas que gostam de direito e literatura, normalmente elas procuram essas leituras da psicanálise, às vezes do Freud. É bem bacana também. Agora, acho que eu vou mostrar o último agora, que eu separei aqui, que ele é sobre... Esse aqui é mais para falar de uma questão relacionada às mulheres no sistema prisional e como a questão da desigualdade também influencia no encarceramento feminino. Hoje em dia, o encarceramento feminino ele aumentou muito e ele tem muita relação com pequenos delitos e tráfico de drogas, mas assim, quantidades ínfimas. Normalmente as mulheres elas não são aquelas que integram organizações criminosas ou algo nesse sentido. Elas tem uma questão de gênero bem interessante de ser analisada na questão do encarceramento feminino, justamente porque o tráfico é uma forma na qual essas mulheres conseguem ter uma renda e cuidar dos filhos, permanecer em casa, enfim, tem uma questão de gênero que é bem importante ser discutida. E como está aumentando muito o encarceramento feminino no Brasil, também refletindo algumas questões que eu mencionei sobre a desigualdade social no Brasil, esse livro aqui é bem interessante para... Tá ficando muito baixo a tua voz, não tá dando para te ouvir direito. Acho que você começou a falar mais baixinho. Então, agora melhorou? Melhorou. Aí, nesse livro aqui, elas falam sobre quais são os delitos que essas mulheres cometeram, narrativas a partir da epistemologia feminista, né? Quais são as discussões de gênero que a gente precisa refletir nesses casos. Fala sobre questões relacionadas à execução penal, a visita dessas mulheres, mulheres que cumprem medida de segurança também. Então, sobre esse tema específico, e hoje em dia tem muito acadêmico de direito, acadêmico de direito que gosta de pesquisar sobre esse tema do cárcere e o gênero ou maternidade, cárcere, eu vejo bastante. Aí por isso que eu quis indicar isso aqui. Ele é da professora Priscila Placha Sá. Ela foi advogada criminalista há muitos anos, professora aqui da Federal do Paraná, e agora ela é desembargadora ela é desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná. E ela é super bacana, assim, para quem desenvolve pesquisas nesse tema ou, de repente, eventualmente gosta. É um livro que eu acho bem, bem bacana também. Eu tentei trazer, assim, livros que falem de escrita, de literatura, Shakespeare, um pouquinho de penal. Acabei trazendo alguns da minha especialização de direito digital, porque a gente tem várias pessoas que eu sei que estão começando a se interessar por esse tema. Inteligência artificial, uma coisa que está presente na nossa sociedade, a tendência é só aumentar nessa utilização. Trouxe o professor Rubens Casara, os 100 anos de solidão, que é maravilhoso. E, enfim, eu acho que aqui tem uma listinha legal, assim. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer coisas, assim, de áreas diferentes, né? O digital, penal, literatura e até a filosofia com o Schopenhauer, para ficar mais diversificado, assim. Espero que vocês tenham gostado. Ai, com certeza. Olha só, muito, muito obrigada, Paula.
Foram muitas indicações e, assim, a riqueza de detalhes que tu trouxe sobre cada uma das obras, né? E o quanto elas podem influenciar, o que elas trazem de importante para quem está buscando uma leitura, enfim, achei extremamente profícua a tua exposição. Eu te confesso que a gente estava aqui um pouquinho antes de tu entrar, nós ficamos um pouco ansiosos, porque tu entrou assim próximo do horário, daí a gente pensou, vamos nos organizar aqui para a gente mesmo fazer a exposição, porque eu acho que ela teve algum problema e não vai conseguir entrar. Então, eu queria aproveitar que eu puxei vários livros da minha estante, também para fazer algumas indicações. Doutora Adriana, acho que travou. Travou o vídeo da doutora Adriana. Mas acho que daqui a pouco ela volta, não? Deve ter dado uma oscilação na internet, né? Provavelmente. Bom, gente, vamos continuando. Quem tem pergunta? Mandem perguntas pra gente, para daqui a pouco a doutora Paula responder. Eu adorei a palestra, foi maravilhosa. Nossa, todos os livros que você indicou, eu tô, tipo, louca pra sair comprar alguns. Também puxei alguns livros. Ah, voltou. Ai, minha internet derrubou, gente, desculpa. Ai, que coisa. Não, eu tava, não sei se, não tô interrompendo, desculpe. Estavam conversando. Não, que eu falei assim, eu puxei alguns livros, né? E aí, óbvio que eu queria aproveitar o ensejo para indicar essas obras, mas eu não vou fazê-lo assim com tanta riqueza de detalhes como tu trouxeste, até por conta do tempo e porque os acadêmicos também querem te fazer algumas perguntas, com certeza, né? Já temos perguntas no chat, tem o João também que quer nos perguntar. Então, eu só vou aproveitar o ensejo assim para indicar algumas obras que eu realmente gosto muito, que eu acho que todo aluno de direito precisa ler, porque é bem interessante. Eu gosto muito desse livro do Rousseau, que não é muito conhecido, né? Geralmente só o que os alunos leem é do contrato social dele, mas é um livro que vocês encontram, é da Martine Claret, então vocês, aliás, nem sei, eu acho que desse LPM Pocket, então você encontra em qualquer lugar, assim, em banca de jornal e tal, e é muito interessante, é o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, é muito legal, eu gosto muito dessa obra. Olha, eu como professora de Direito Constitucional preciso recomendar esse livro, mas vocês não reparem que o meu cachorro comeu metade do livro, então eu só vou deixar assim, ó, que é o Código da Vida, do Saulo Ramos. Eu acho que é um livro muito, embora seja um livro, olha, é um livro um pouco mais extenso, mas o Saulo Ramos conta a história da nossa Assembleia Nacional Constituinte e ele consegue fazer isso de uma forma, assim, muito interessante, porque não é cansativo o livro, ele envolve com a história de um cliente dele e tal, então leiam, vocês vão gostar. Outro livro que eu amo é esse, né, que é um clássico também, assim como a Paula trouxe o Kafka, o Piero Calamandrei, Eles, os Juízes, vistos por nossos advogados, que até é um paralelo desse livro, né, que tu trouxeste, dessa indicação que fizeste Eles, agora me fugiu o nome, que eu sou péssima, eu tenho uma memória horrorosa, mas eu anotei aqui. Visto por nós, os advogados. Isso, perfeito. Então, outro livro que talvez vocês já tenham lido, mas que se não leram precisam ler, porque é um clássico, né? E que nos dias de hoje, na verdade, se torna praticamente uma premonição, né? Esse livro aqui eu confesso que é um tanto perturbador. Se vocês não estiverem bem, se vocês não estiverem se sentindo assim psicologicamente reforçados, não leiam, porque é um livro um tanto perturbador. Outro livro que eu amo, né? Esse também do George Orwell. Eu amo George Orwell. Tudo que vocês encontrarem dele, vocês podem comprar. Esse livro é bem raro, vocês só vão encontrar em sebo. Eu mantenho o sistema. É um livro bem legal, bem interessante. Gosto também esse livro aqui, eu gosto muito, é da professora Vera Caran Choueri, né? Que é aí do Paraná, e do professor Miguel Gualano Godoy, e eles contam como foi a decisão essa, né, decisão clássica do direito constitucional, Marbury versus Madison, e contam com uma riqueza de detalhes muito, muito legal, assim, que eu acho que compensa para vocês conhecerem.
E aí, só para fechar, porque lógico que eu não vou mostrar todos que eu já peguei aqui, mas aí para fechar, um livro atual, né? Eu acho assim, O Lugar de Fala, da Djamila, toda a coleção Feminismos Plurais da Djamila, que foi capitaneada aí pela Djamila, todas as obras são extremamente interessantes, importantes. Esse livro dela, embora seja um livro muito curtinho, é um livro grandioso, é um livro que todo mundo precisa ler para entender melhor, para saber do que se fala. Acho que, infelizmente, tem muitas pessoas que nunca leram a obra e falam, falam mal dessa ideia, desse conceito de lugar de fala, e estão completamente equivocadas. Então, não sejam essa pessoa que critica um conceito sem conhecê-lo. Isso é uma coisa muito feia e não pode ser aceitável dentro da área jurídica. Então, leiam, um livro muito legal, um livro que tem um custo-benefício fantástico, então, e que também vocês encontram em todos os lugares, né? Então, prestigiem a obra, leiam. Tem muitas outras aqui que eu queria indicar, mas agora eu quero só passar a palavra para o João também poder fazer as perguntas dele, agradecendo novamente, né, a Paula, por essa exposição, por essa riqueza de detalhes que ela trouxe em cada um dos livros. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Fran. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E eu vou apresentar um pouquinho também o currículo da Paula, meio resumido, porque eu acho que a gente pulou, né? Então, a Paula ela é pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pela Academia Brasileira de Direito Constitucional. Ela é pós-graduanda em Direito Digital pelo CERS, Complexo de Ensino Renato Saraiva. Membro do Trial by Jury em Literatura Shakespeariana pelo CNPq e integrante da Comissão de Literatura do Tribunal Ciências Criminais. Eu queria agradecer a Paula, né, pela excelente exposição que ela fez. O tema, eu gosto muito desse tema de direito e literatura, e é sempre bom a gente ir anotando, né, as dicas de outras pessoas, estudantes do direito, sobre a leitura, né, porque a leitura tem que influenciar a vida do acadêmico de direito, que através da leitura nós vamos conseguir argumentar, entrar na vida das outras pessoas, né, entender o que se passa na mente do cliente, o que se passa na mente daquelas pessoas. Agradecer a Débora também, que é presidente de mesa, todos os membros da comissão do Acadêmico de Direito, que eu faço parte, que com muita felicidade. A Daniele Trader, ela foi muito gente boa comigo, me ajudou bastante aqui. O Jonathan, que é secretário-geral, e a presidente, Adriana Cecílio, queria agradecer muito mesmo, que ela é uma simpatia, tudo que vocês estão vendo aí é ela realmente, ela é uma simpatia de pessoa, uma pessoa muito, muito boa. Ela é super, né? Não tenho o que reclamar dela, só tenho o que elogiar. Eu queria fazer uma pergunta aqui também, minha, para a Paula. Como ela administra o tempo, né? O tempo de estudo, com a leitura, com o trabalho. E eu também queria dar uma dica para o pessoal, se a Paula me dá licença, de um programa, que é o do Lênin Streck, que chama Direito e Literatura. Se vocês digitarem no YouTube Direito e Literatura, vai aparecer esse programa. Eu recomendo para todo mundo, mesmo que não é da área do direito tá aqui nos assistindo, procure Direito e Literatura, que é muito legal, é sensacional. Vai te influenciar super bem. E eu queria também falar de alguns pontos da fala da Paula, que ela falou da importância de escrever com clareza, né? Escrever sem aquela técnica muito rebuscada para as pessoas poderem entender isso, né? É importante a técnica, mas é importante que seu cliente entenda também o que você está escrevendo. É como você ir no médico e ele só fala termos técnicos e você sair de lá, alguém perguntar para você o que você tem. Você vai falar, não sei, não entendi nada. Então é importante que o advogado, que o juiz, ele consiga demonstrar realmente qual é o problema, o que se passa ali, né? Para a pessoa não ficar perdida, porque é do direito dela que se trata, da vida dela. E também é importante falar com clareza, né? Eu acho que mais importante do que escrever com clareza é falar com clareza, né? Nossos clientes, nossos amigos, todos que estão ao nosso redor merecem ser informados com clareza. Ainda mais nessa época, né, que se fala tanto de direito, as pessoas assistem às sessões do STF, todo dia tem alguém discutindo sobre direito, saber chegar com carinho às pessoas, né, para falar sobre isso, né, porque geralmente está envolvido ideologia, está envolvido política, então saber chegar e explicar com carinho, com cuidado, né, para não passar desinformação também, se você não sabe, é melhor não falar. E também gostaria de falar das escritas de petição, né, que eu acho que já foi aquela época do direito de escrever um livro na petição, né. É importante escrever com mais clareza, ser mais conciso, para ajudar na celeridade processual. Tantos são os processos que ficam parados durante anos, né? Quanto mais claro o advogado, o juiz for
nas petições, nos fundamentos, em tudo é muito melhor, né, para as pessoas entenderem, para dar celeridade ao processo. A vida, às vezes as pessoas morrem e o processo continua, né? O processo ainda não acabou. Então é muito triste isso. Eu gostaria de dar uma dica também para os estudantes de direito que estão aqui assistindo a gente. Se você entrar no site do STF e procurar lá as ADIs, você consegue olhar, só procurar certinho, você consegue olhar as petições que os escritórios fazem para propor ADI. Então você consegue ter uma ideia assim de como os grandes escritórios de renome fazem petição, para você ter uma inspiração maior, né, no direito. E também passar a pesquisar mais cientificamente, entrar no Google Acadêmico, no Cielo e procurar argumentos científicos. Eu acho que é muito importante isso. Então é isso, eu agradeço muito, Paula, e vou repetir minha pergunta, né? Como você faz para administrar o tempo de leitura, com estudo e com trabalho. É isso, muito obrigado, viu? Obrigada, João. Foi excelentes considerações. Então, eu leio um pouquinho todos os dias para conseguir conciliar. Então, às vezes, quando eu tive um dia muito corrido, nem que seja assim, 10 páginas, mas eu acho que quando a gente cria o hábito de ler um pouquinho por dia, chega um momento que a gente se acostuma tanto que a gente acha estranho quando não lê, sabe? Eu acho que assim, o fundamental para quem, porque assim, a gente tem que pensar em pessoas que não têm o hábito e pessoas que têm o hábito de leitura, né? As pessoas que já têm o hábito de leitura, eu recomendo ler um pouquinho por dia, 10 páginas, 15 páginas. Se o teu dia estiver mais tranquilo, por exemplo, agora a gente vai ter um feriado, né? Segunda e terça. Aí dá para ler mais, dá para utilizar esse tempo. Mas agora, pessoas assim que nunca leram ou que às vezes trabalham muito, trabalham o dia inteiro, chegam em casa e estão cansados. A dica é também, assim como as pessoas que já costumam ler, é ler um pouquinho por dia. Começa com 5 páginas, às vezes, quando você vê, você adquiriu aquele hábito. E parece que é pouco, mas se você tem um post que circula bem nas redes sociais, fala assim, se você lê 15 páginas por dia, você consegue ler aproximadamente 3 a 4 livros por mês. Se você lê 3 a 4 livros por mês, por ano, já dá mais que 30 livros, né? Então, já é bastante coisa. Eu tenho uma meta pessoal minha, que é ler um livro por semana. Em geral, eu consigo. Tem semanas que, às vezes, a defensoria está com muito prazo, aí eu acabo demorando um pouquinho mais. Mas eu costumo colocar metas pessoais, assim, sabe, de leitura, enfim. Mas acho que a minha dica principal é ler um pouquinho por dia, nem que seja 5 páginas, já tá bacana. E procurar o horário que você mais se sente confortável. O meu é à noite, porque é o período que eu tenho mais tempo. De manhã eu sou aquela pessoa que não... Eu funciono bem assim, tarde, noite, madrugada. De manhã não funciona muito bem. Então, eu acho que tem gente que é o contrário, que funciona perfeitamente de manhã e à tarde, chega à noite e já está mais cansado. Então, a pessoa precisa adequar a leitura ao ritmo dela de vida, o que ela se sente melhor. Então, se você é uma pessoa, de repente, que não consegue acordar tão cedo, se você começar a ler cedo, aquilo não vai ser prazeroso para você, sabe? Você vai acabar largando. Então, você tem que escolher horários que você esteja mais tranquilo também para criar esse hábito. Eu acho que seria mais essas considerações, assim, um pouquinho por dia. Acho que o microfone... O João desculpa, tá gente, tava mudo. Tava mudo, desculpa. Obrigado, Paulo, pela resposta. E tem mais uma pergunta aqui, que é do Gabriel Eduardo da Silva. Vou mandar um abraço para ele, que ele é meu amigo, né? E a pergunta é, Paula, depois de fazer essas leituras, especialmente do foco com a desigualdade,
Você acha que os problemas sociais do Brasil têm sua base na falha institucional ou na falha legal? Na falha institucional. Nossa, essa pergunta aí rende uma dissertação, né, professora, de mestrado, rende uma... Meu Deus, é uma pergunta complexa. Eu penso que, assim, o direito, ele sempre precisa observar as questões sociais, tanto é que o direito é uma das áreas mais interdisciplinares que tem. A gente tem direito e literatura, direito e psicanálise, direito e arte, direito digital, justamente porque o direito, ele por si só, ele não é o suficiente. Então, na questão social, quando a gente olha a desigualdade social do Brasil, ela decorre de inúmeros fatores, né? A falta de políticas públicas adequadas, um índice muito exacerbado de corrupção, que não é de hoje, é de muitos anos. Então, tem todas essas questões também da política brasileira que acabam influenciando essa questão da desigualdade. E por isso que eu tenho pensado muito sobre a questão da renda básica de cidadania, a questão da renda universal, a renda básica universal. Hoje em dia, os grandes empresários do direito digital, até o Mark Zuckerberg, o pessoal lá do Vale do Silício, os pesquisadores, eles estão defendendo a renda básica universal, justamente porque a nossa geração vai ter muito impacto da tecnologia. E tem várias profissões que vão ter que ser repensadas ou readequadas. Então, esse debate sobre a renda básica universal é bem interessante para que as pessoas tenham o que a Constituição, agora entrando na área da professora, né? Ter o que a Constituição preceitua de dignidade da pessoa humana, que é o princípio do mínimo existencial e do mínimo patrimonial, né? Então, eu acho bem interessante essa questão da renda básica de cidadania. Agora, se o direito consegue minimizar isso, aí eu já... É uma questão bem mais delicada, porque envolve áreas da sociologia, envolve áreas da política, não é só o direito. Mas eu penso que, assim, se todas as pessoas que começarem a entrar na magistratura, tem várias pessoas aqui que no futuro serão magistrados, serão advogados, serão delegados, serão promotores. Se todas as pessoas que estão aqui entrarem com essa concepção do seu papel e da importância que tem desempenhar um bom trabalho para evitar que essa desigualdade social aumente e ser justo na aplicação do ato processual, né, que um processo que seja guiado aí pela Constituição, pelos princípios constitucionais, eu acho que a gente vai por um caminho muito melhor do que o que a gente tem visto hoje. Então, eu penso que a nova geração tem que refletir sobre a importância do papel que é desenvolvido para a sociedade quando você passa nesses concursos e não simplesmente passar no concurso e nunca mais estudar, nunca mais abrir um livro e tratar as pessoas assim às vezes até com desdém, sabe? Isso acontece bastante. Obrigado, Paulo. Eu teria também mais uma pergunta para fazer. E tem mais uma aqui também no chat, que é da Virgínia Oliveira. Eu vou fazer a dela primeiro. Ela pergunta aqui: sou da época do livro físico, e apesar de ter uma biblioteca virtual de mais de 200 títulos, sinto dificuldade em focar na leitura através de PDF. Gostaria de saber se existe essa dificuldade também com vocês. Eu também. Eu tenho bastante livro e-book em formato digital, mas eu não consigo deixar de comprar o livro físico. Na verdade, a gente acaba criando o hábito de comprar o livro físico quase sempre. Assim, a gente vê uma promoção, daqui a pouco Black Friday, a gente já vai correndo, né, para procurar. Mas uma coisa que eu indico que facilita para quem usa óculos é o Kindle. O Kindle, ele dá para regular a questão da iluminação, para não forçar a vista dos olhos, que principalmente para quem tem miopia tem que cuidar com isso, da luz.
mas o Kindle, ele possibilita isso e os livros são bem mais acessíveis para baixar nele. A bateria dele dura, sei lá, 2 meses, assim, dura bastante. É uma opção para quem não gosta de ler no computador. Livro e-book no computador eu não consigo também. Dói a vista, é muito incômodo, assim. Aí falaram aqui, nada supera o cheiro do livro novo, é verdade. É verdade. Imagina. Para mim também é um pouco complicado ler pelo computador. Sinto muita dificuldade. Assim, o livro você consegue ficar 5 horas ali lendo. O computador dá meia hora, seu olho tá doendo, Tá doendo. a costa você não aguenta mais, é muito complicado. E nem Eu é também. bom ler muito no computador. A nossa geração usa muito óculos por causa do computador também. Sim, eu sinto isso, que eu uso óculos por causa do computador. Eu também tinha uma recomendação aqui para fazer algumas recomendações de leitura, se você me permite, né, claro. Claro. Recomendaria para o pessoal ler, que eu gostei muito, A República de Platão, é muito legal. Sim, é um livro muito antigo e que parece que você está conversando com uma pessoa que está aqui na sua frente hoje, sabe, contando os problemas do seu país, da sua sociedade. É muito legal mesmo. Eu gostaria de recomendar também um livro que chama Meninas da Noite, A Prostituição de Meninas Escravas no Brasil. É do Gilberto Damenstein. Ele é um jornalista aqui do Brasil e o livro é sensacional, porque ele mostra a realidade do país, assim, sabe, lá do norte. Às vezes a gente tá aqui em São Paulo, sei lá, acha que essas coisas não existem, mas existe até aqui mesmo em São Paulo, né? Vou colocar aqui no chat o nome para vocês procurarem depois. É muito legal o livro. Tem fotos, relatos. E eu gostaria de recomendar também, assim, voltado para o Brasil, né, para nossas questões sociais, que o pessoal leia Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, até mesmo Oliveira Viana, tomando cuidado, porque o Oliveira Viana ele tem um viés mais racista, um viés assim que deve afastar, né? Mas é bom para comparar um autor com o outro. Então, leia Oliveira Viana, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, que ajuda muito a gente a entender os problemas sociais do Brasil, os problemas que estão aqui até hoje, né? A gente vê o problema nascendo do livro e vê ele até hoje aqui na nossa frente, né? Então, é muito interessante para a gente desconstruir esse problema, essas falas racistas, todo esse problema que o Brasil tem de poder na mão de algumas pessoas, aquele poder de mando mesmo, a gente pode desconstruir lendo esses livros porque a gente vai saber de onde veio, né? E é importante que o advogado, que o jurista, que ele vai lidar com a sociedade, né? O direito é ciências sociais aplicadas. Nós que vamos lidar com a sociedade, nós temos que entender realmente a sociedade em que nós estamos, né? Então eu gostaria de recomendar isso. Acho muito interessante a leitura deles. E também minha pergunta, né? Tô esquecendo da pergunta. Minha pergunta seria se você vê importância e em que nível do estudo da filosofia e da sociologia junto ao direito. Essas leituras, sabe? Como eu recomendei a República de Platão. E eu ouvi, assim, com muito preconceito, não por ser ruim, mas eu achava que era muito difícil ler o livro, assim. Eu achava que era muito complicado, que um argumento muito bem, assim, difícil de ler, né? E não é. Então, eu gostaria de perguntar para você se você recomenda a leitura de filosofia, de sociologia ao pessoal que está aqui. A sociologia e filosofia nós temos já no início da faculdade, que é as disciplinas propedêuticas. Eu considero fundamental, porque tem alguns problemas sociais que a gente trabalha no direito, né? Por exemplo, na minha área, que é o penal, como a violência doméstica, que a gente não encontra soluções no direito. A gente vai ter que estudar a sociologia. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Pierre Bourdieu. Ele tem um livro chamado A Dominação Masculina. E ele fala como tanto a sociedade como a igreja, a escola, acaba atuando em demasiadas vezes de forma a minimizar a mulher, tratar a mulher como se ela não fosse competente para exercer um cargo, como se ela, né, tivesse que sempre desempenhar esses papéis de gênero para ter filhos, casar. Tem várias mulheres que não querem ter filhos, tem várias mulheres que optam por, né, estudar mais.
seguir a carreira acadêmica e tudo bem, é uma escolha. A gente não tem que estar condicionada a tudo isso que a sociedade nos impõe. Então é bem interessante esse livro do Pierre Bourdieu, e ele é um grande sociólogo. E a gente entende a questão do machismo com base no livro dele, que é de sociologia, como a sociedade, essa estrutura patriarcal e machista age, né, de forma na qual os homens, muitas vezes, em casos de violência doméstica, acham que a mulher é como se fosse uma propriedade dele, que ele pudesse dizer o que ela tem que vestir, que horas que ela tem que chegar em casa, que horas que ela tem que fazer, e não é assim, né? A mulher, ela cada vez mais tem a sua... aí, graças aos estudos também, essa epistemologia feminista, as mulheres estão ocupando cada vez mais os seus espaços e tendo a liberdade de escolher o que elas querem fazer ou não. E essa resposta a gente acha na sociologia. Então, eu acho a sociologia, a filosofia fantástico e muito importante. De filosofia, já que o João, eu vi que o João gosta, ele citou o Platão, eu vou indicar um outro, então, que eu adoro, do Nietzsche, que ele não é difícil. Tem gente que tem alguns livros do Nietzsche que, de fato, são meio trucados, assim, mais difícil. Mas esse que eu vou indicar, ele é muito tranquilo e ele é fantástico. Chama Humano Demasiado Humano. Ele é muito, assim... O Nietzsche, nesse livro, fala sobre a arte, fala sobre poesia, fala sobre o amor, fala sobre um monte de coisas. E é um livro dele, assim, que ele não tem aquela escrita truncada como ele tem, por exemplo, em Além do Bem e do Mal, que eu acho um livro difícil, assim. O Além do Bem e do Mal eu acho uma obra mais rebuscada, assim. Mas o Humano Demasiado Humano, fica aí minha dica, então, de filosofia. Obrigado, Paulo. A gente vai se encaminhando, então, agora para o fim da palestra, né, que já está dando o horário. E eu gostaria de falar também, que o pessoal gosta de falar, desculpa, gente, que se nós estamos numa sociedade machista, racista, cheia de problemas, a culpa também é sua. Não fala, mas eu não faço nada. Realmente, você não faz nada, esse que é o problema. Você está sendo omisso, né? Quando você vê algum machismo, faça alguma coisa para aquilo parar, né? Quando você for educar seus filhos, faça com que eles não sejam machistas, racistas, né? É muito importante isso. Nós percebemos que fazemos parte da sociedade. Isso é muito importante. Doutora, muito obrigado pela sua exposição. Assim, foi genial. Eu adoro recomendações de leitura, é muito legal mesmo. Eu acho que o pessoal também gostou bastante, tem bastante comentário aqui elogiando. Várias perguntas ainda que, infelizmente, não vai dar para ler. Aqui no chat também a gente tem um formulário que o ouvinte pode preencher, dizendo se gostou ou não da palestra, para avaliar mesmo, né? Avaliar a transmissão. Então, eu agradeço muito você, Paula, Adriana. Já agradeci muito, antes agradeço de novo, porque é muito legal essa iniciativa dela. Adorei participar, foi muito legal. Peço desculpa se eu falei muito rápido, que às vezes eu me cedo e começo a falar rápido demais. Obrigado a todo mundo que está aqui presente, né? A gente passou 90 pessoas assistindo, foi muito, muito legal isso. E é isso, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi muito, muito engrandecedor essa noite. Eu adoro debater, conversar sobre isso. Estou à disposição nas minhas redes sociais para a gente conversar depois também. Obrigada, professora Adriana. Sou uma grande admiradora da professora Adriana. Da mesma forma que o João falou que ela é sempre simpática, de fato, ela é sempre simpática. A professora Débora, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Vocês são os queridos, né? Eu sou uma pessoa, eu digo que eu tenho muita sorte, né? O universo vai atraindo as pessoas boas, né? Eu sinto muito isso. Eu tenho muita sorte de ter pessoas maravilhosas perto de mim. Então, eu agradeço muito o carinho de vocês. Quero, antes de terminar, antes de fazer minha fala de encerramento, queria passar para a Débora, perguntar se ela quer fazer alguma fala, se quer fazer alguma conclusão do evento, depois eu faço o encerramento. Eu queria agradecer novamente a todos, o Vitor, a Paula, a doutora Adriana, nossa presidenta. Eu adorei, foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo gostou mesmo. Eu vou buscar muitos livros que você indicou que eu não tinha lido, alguns eu tinha lido. Os que eu não li eu vou buscar, porque realmente são leituras excepcionais. Atualmente eu estou lendo esse livro aqui,
que é o Petela, do Petela, Maombi do Petela. Tá na lista da FUVEST, por isso que eu quis ler. E é isso. Mas eu adorei, eu acho que foi muito rico essa palestra, foi muito rico esse webinar e muito obrigada a todos. Ai, que bacana, obrigada, viu, Débora? A Débora começou conosco, não faz muito tempo, mas é uma pessoa que já agregou tanto e trouxe tantas coisas boas e sempre está tão disposta, sempre tão junto. Vamos fazer, precisa de alguma coisa, gente, tem que fazer tal coisa, ela já se dispõe e tal. Então, todas essas coisas que acontecem porque tem essas mãos, assim, de todo mundo junto, trabalhando, né? Eu tenho muita aversão a essas coisas meio retóricas, assim, esses nós. Ah, nós fazemos, quando na verdade é uma pessoa só e o resto, um monte de gente lá, né? Tipo, só indo atrás. Mas na CAD eu posso ter essa alegria de dizer, realmente somos nós, é um grupo de 20 coordenadores, mais de 20 coordenadores, e todo mundo pega junto, todo mundo trabalha muito, as coisas acontecem porque a gente tá ali, tá todo mundo trabalhando muito. E aí agora a gente está recebendo os acadêmicos, e assim, o João Vitor é um exemplo assim desses acadêmicos que estão chegando na CAD e que fazem o nosso trabalho todo valer a pena, né? A gente ouvir e saber que vocês estão nesse caminho, que vocês já têm essa qualidade toda na graduação, é uma coisa que nos alegra tanto, a gente fica pensando, poxa, daqui a pouco a gente vai estar aí se encontrando nos corredores com tanto orgulho, né, de ter participado dessa história. E assim, agradeço imensamente, um orgulho contar contigo e com tantos colegas tão, né, importantes que estão conosco na CAD. Então, quero falar aqui do meu carinho, do meu agradecimento a todos vocês. Obrigada, querida Paula. Eu sabia que ia ser incrível esse encontro. Gratidão imensa por todas essas dicas fantásticas. Aí o pessoal está já procurando na estante virtual as dicas. Sigam a Paula, porque a Paula realmente sempre está postando. Ela fala leituras concluídas e fala sobre o livro, fala como é a obra, e às vezes se você está aí fazendo o seu TCC, está procurando um tema, às vezes ela pode te auxiliar com algum livro bacana, então realmente é um encontro para que flua, que depois vocês possam também ter um canal para vocês perguntarem, porque realmente é uma pessoa que vale essa referência. Então, muito obrigada mais uma vez a todos que estiveram conosco aqui. Nós tivemos mais de 90 pessoas nos acompanhando e agradeço muito. Teremos mais depois, quando subir para o site da OAB, no canal da OAB Cultura e Eventos. Então, agradeço muito a todas e todos que estiveram conosco do Brasil inteiro e especialmente a todos que estão conosco aqui nessa mesa, né? O João, a Débora, a querida Paula. Muito obrigada também às colegas do Cultura e Eventos, a Fabiana e a Sandra, que nos deram suporte para a gente realizar esse encontro. Muito obrigada, um beijo a todos e até o próximo evento. Obrigada.